Shalom Adonai, paz do Senhor. Yom Teruah 5783. Toque do shofar, segundo a ordenança do Senhor a Moisés e Arão. Toque do shofar e da buzina como um símbolo. Símbolo, Brasil de amor eterno, seja símbolo de amor em união na noiva fiel nos dois acampamentos dos filhos de Israel entre as nações. Casa de Judá pela vara de Jacó, Israel, ou os judeus naturais e os judeus messiânicos. Casa de José pela vara de Efraim, a igreja cristã, e ovelhas noutro aprisco entre as nações. Livro de Cantares, capítulo 6, dos versos de 8 a 13. O mistério da dança da noiva. Como baila Maanaim nos dois coros ou acampamentos dos filhos de Israel. Combina com Apocalipse, capítulo 15, verso 3, no Cântico do Cordeiro e Cântico de Moisés. Tocado nos 4 pontos cardeais do planeta Terra: norte, sul, leste, oeste.
os 4 toques do chofar na buzina, berrante de chifre de boi bravo. Fundamento bíblico para esta rema do Espírito Santo para esta nação brasileira, por meio do Mike Cheia, apóstolo Mike Cheia, do Ministério Casa de Davi. O fundamento bíblico é Números, capítulo 10, verso 2, 2 trombetas de prata. A buzina, Oséias 5, verso 8, é berrante de boi bravo. E o chofar é a ordenança, a mesma ordenança de Números capítulo 10, que é a buzina ou trombeta feita do chifre de carneiro. Também Números capítulo 24, na terceira profecia de Balaão, versículo 8, diz que o povo tinha a força de um boi brabo e o Senhor estava com ele para sair do Egito e caminhar naquele deserto rumo a Canaã terrestre. Hoje, a noiva fiel caminha rumo a Canaã celestial, Canaã em espírito. Shalom Adonai, até breve. Shalom Adonai, amados e amadas no Senhor, a todos da noiva fiel, quer na primeira casa o coro dos filhos de Israel, Israel e judeus messiânicos, ou da segunda casa dos filhos de Israel, a igreja fiel, igreja cristã, em todas as nações. E conforme o Senhor não faz acepção de pessoas, que seja bem-vindo, feliz segundo Rosh Hashanah para todos e todas, em Yeshua, Jesus, o nosso Mashiach. E este é o segundo Rosh Hashanah, segundo a direção, ordem, do Senhor a Moisés e Arão, quando estava para enviar a 10ª praga para libertação do povo de Israel daquele Egito espiritual, que foi o primeiro deserto das nações. Sabemos que depois da vinda do Mashiach, ele cumpriu a sua missão. O Senhor está cumprindo os 2 dias bíblicos de Oséias capítulo 6, verso 2, que diz, depois de 2 dias nos dará a vida, e no terceiro dia nos ressuscitará para vivermos eternamente com ele. O que isso significa? Depois de 2000 anos, o Senhor Yeshua, Jesus, que é o Mashiach, que Israel rejeitou lá em Jerusalém, e crucificou no Calvário, hoje esse Mashiach deseja se revelar a Israel antes da sua segunda vinda. A sua vinda para a cerimônia das bodas do Cordeiro. Com isso, vamos rever as nossas teologias, uma direção do Ministério Ensinando de Sião acerca da restauração já. Este simples servo do Deus Altíssimo tem trabalhado restaurações já. Por quê? São inúmeras restaurações após nós sermos restaurados como homem e como família. Partimos então para restaurações já no corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, a verdade é que a noiva é
os dois coros ou duas casas dos filhos de Israel entre as nações. Não tem essa de que Israel e judeus messiânicos diz que a noiva é Israel e a igreja também dizer que a noiva é a igreja, porque diz o Espírito Santo do Deus Altíssimo. Está escrito, amados, confira, eu passarei, né, nas legendas desse vídeo e medite, pesquise no original, né, lá o Antigo Testamento em hebraico, no Novo Testamento aramaico, grego e aramaico, ok? Por quê? O que vale, na verdade, são os originais bíblicos, essas diversas interpretações que Deus permitiu, né, para cumprir as profecias de todos os profetas, como o Senhor Jesus disse, né, que na verdade ele não veio para mudar ou abrogar a lei, a santa lei do Senhor, que é desde a Torá, que ia, né, desde a Torá até Malaquias. Ele veio sim, na verdade é cumprir toda a santa lei da Torá até os profetas e o Novo Testamento, quer nas suas profecias ou parábolas proféticas, quer seja nos evangelhos, quer seja nos livros históricos do próprio Novo Testamento e também do apóstolo Paulo, as cartas paulíneas, e também nas profecias dos apóstolos, que tem lá apenas 1, 2 ou 3 capítulos, ainda que seja Judas com um capítulo apenas, ou Tiago, né, que era irmão de sangue do Senhor Jesus, que tem um livro com 5 capítulos. E a revelação, né, do Apocalipse com o apóstolo João, o discípulo amado. Com isso, queridos, vamos resumir, porque estamos hoje em Yom Teruá, né, das 3 festas que o Senhor ordenou neste mês de Tisrei, que começa hoje. Estamos agora aproximando-se, né, ou já na 3ª hora do primeiro dia de Tisrei, e neste calendário apócrifo, e por que não dizer anticristo, porque é contra a lei de Cristo. Ele foi, no princípio, amados, quando comecei a fazer esse calendário, hoje é o 6º ano, este ano é o 6º ano que eu estou trabalhando nele, quando eu casei, né, o calendário romano, ou melhor, o calendário bíblico com o calendário romano, para saber dia a dia, né, qual dia estamos hoje, sem a necessidade de pesquisar na internet, né, com aqueles conversores habituais. Aí com isso, dentro do calendário original bíblico, eu encaixei na folhinha, no calendário, o dia a dia, né, dos meses. Janeiro, hoje, por exemplo, estamos em 1 de Tisrei de 5783. E no calendário hebraico, greco-romano, é ainda, né, 25 de setembro. Romano, que é, né, consagrado aos deuses gregos e romanos, e também, né, personalidades, entidades ou personalidades, né, do Império Greco-Romano. Por isso é anticristo, né, porque Deus é santo e ele não divide a glória dele com ninguém. E os grego-romanos, na época desses 2 dias bíblicos, tentaram, né, ainda tentam, né, roubar a glória que é do Eterno. Com isso, amados, vamos então abrir os olhos, reverenciar apenas ao Eterno, louvar e adorar apenas ao Deus único e Salvador, que
apesar de, em Mateus, né, 28, 19, a descrição ali do batismo ser em nome de Yeshua, Jesus, na transcrição, lá na hora de traduzir, houve, né, um erro de interpretação, onde o tradutor traduziu de forma tendenciosa para a ideologia religiosa da época, onde ele, ao invés de transcrever conforme o original bíblico, o pergaminho lá, em aramaico, né, ou em grego, ele traduziu: e de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas existem. Tanto é que o Senhor Jesus diz ainda, porque Ele está vivo e a sua palavra está viva entre nós. O Senhor Jesus diz em João 17 que Ele e o Pai são um. E Ele ora, né, intercede ao Pai para que nós, os seus discípulos, sejamos também um com Ele. E com isso, queridos, que possamos nos libertar destes erros do passado, quer por teologia, quer por interpretação, né, equivocada lá dos originais bíblicos, e nos ater, né, a conhecer a língua verdadeira, né, a língua que o Senhor Yeshua, Jesus, falava, porque assim nós teremos a oportunidade de traduzir a Bíblia conforme o Espírito Santo nos revela, através da sua verdade, e não com estes erros de interpretação bíblica. Amém? Isso sem querer defender ideologia ou teologia A, B ou C, nem tampouco bandeira ministerial. Amém? Que possamos então orar e pedir ao Eterno o cumprimento da sua profecia bíblica, né, que fala acerca do avivamento final. Jeremias capítulo 5, 24 fala: clamai ao Senhor, chamai, né, clamai a Ele para que Ele envie a chuva tardia e temporã, que são as de outono e da primavera. Amém? O derramar triplo destas três chuvas, tardia, né, da primavera, e temporã de outono, junto com a serôdia, que é o avivamento individual, estas chuvas está para ser derramado. E isso eu acredito que será no início da 70ª semana de Daniel. Em seus livros e pregações, o Ministério Ensinando de Sião, quer pelo Rabino Marcelo, quer pelo Rabino e professor Mateus Andona, eles têm ensinado e clamado para, né, a noiva fiel se despertar e sair deste velho erro da interpretação. De igual forma, vários outros ministérios judeus messiânicos, quer em nossa nação brasileira, quer na América do Sul, América do Norte, no Oriente Médio, na Europa e outras nações e outros continentes, também o Espírito Santo está despertando para o retorno aos originais bíblicos, quer através do calendário, né, a restauração, né, das 7 festas solenes que o Senhor ordena em Levíticos 23, e quer, né, a restauração, a volta da sua noiva a cumprir o calendário original bíblico, seguir, né, o calendário original bíblico e não este calendário apócrifo, como disse, e foi com muito temor ao Eterno que eu, né, com ousadia e coragem, digo, é anticristo, porque ele é contra o princípio bíblico da Santa Lei, que é Torá, livros proféticos, poéticos e Novo Testamento. Se o Senhor Jesus disse que não veio para mudar a lei e os profetas,
quem então veio mudar? Né? Foi seguindo qual espírito, né, amados? Vamos buscar, né? Vamos renovar, vamos restaurar a nossa mente, vamos restaurar o nosso interior. Que espírito então foi induziu o tradutor bíblico a colocar esse erro de tradição, não é isso? Ao invés de colocar o calendário bíblico, tem colocado o calendário romano, greco-romano. 2 torres já caíram em nossa nação, Brasil. Egito com o impeachment de Collor, pois ele se intitulava Reencarnação do faraó Akenaton e construiu a Brasília secreta, né? Hashtag Brasília secreta, nos moldes de Mênfis ou Akhetaton, no Egito, conforme, né, a IJK construiu Brasília nos moldes, né, de Mênfis ou Akhetaton. Então, eu fico com a Bíblia, embora alguns servos do Deus Altíssimo dizem, né, que é Akhetaton. Em Oséias, capítulo 9, verso 6, diz que Mênfis os sepultará. Mênfis, não Akhetaton. Então eu fico com a santa lei do Senhor. Esse exemplo eu sigo dos judeus não messiânicos. Judeus caraítas, descendentes lituânios e da Crimeia. Eu vou pesquisar aqui, daqui a pouco eu coloco no áudio. Eu coloco no áudio e na legenda, que eu esqueci o nome da linhagem, né, de judeus que não são messiânicos, porém são legalistas. Eles seguem, né, a doutrina, a teologia bíblica e não a teologia humana. Amém? Então, vou rapidinho para o toque do shofar, neste Yom Teruah, que é um dia dos 10 dias temíveis, do dia 1º ao 10º dia do mês Tisrei, que é o 7º mês do calendário original bíblico. Estes 10 dias são os 10 dias de arrependimento, onde o Espírito Santo nos desperta, quer nos despertar hoje, a igreja, a noiva do Cordeiro, né? Como Israel e como igreja, para que nós possamos voltar para o primeiro amor, não é isso? Seguir o exemplo lá que Apocalipse diz, volte para o primeiro amor. Amém? E este segundo Rosh Hashanah, segundo, né, o calendário original bíblico, é o Ano Novo Civil. Por quê? O Ano Novo, o primeiro Rosh Hashanah e Ano Novo Religioso, é seguindo a ordem do Senhor a Moisés e Arão, lá em Êxodo, capítulo 12, verso 2. Este vos será o primeiro dos meses. Aos 10, separe o cordeiro, e no 14º dia, à tarde, imole o cordeiro, e o restante da história sabemos, né? O sangue, lá do umbral das casas, também é uma simbologia do sangue, lá na cruz do Calvário. Amém? Então, o toque do shofar hoje, da buzina e do shofar hoje, é uma aclamação à vinda do Messias. E ele, né, segundo interpretações da profecia, só virá após ou pelo menos iniciar a restauração. Eu acredito que talvez pelo menos 50 a 75% das restaurações deverão ser feitas, quer sejam ainda na primeira metade da tribulação. Amém? Porque a parábola das 10 virgens em Mateus 25, né, medite no verso 6, e que hora foi que o noivo chegou para levar, né, as virgens prudentes? Virgens prudentes, eu creio que é uma analogia para as virgens, a noiva fiel, ou virgens fiéis dentro da noiva do Cordeiro.
Ponto cardeal norte, pequena inclinação para Brasília, DF. Monte das Oliveiras, Caminho Santo, no DF. Ponto cardeal norte, pequena inclinação para Israel, Jerusalém, Sião. Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Ponto cardeal sul, pequena inclinação a sudeste para Austrália. Veja que fisionomia, que silhueta é o continente australiano. Curioso? Medite em Números 24:8 e veja se não parece aquele animal. Direção oeste, pequena inclinação para sudoeste, em direção a Foz do Iguaçu e Rio do Leão, no Paraná. Rema, Brasil, tu és escolhido, com Mike cheia. E também direção para Suzano, em São Paulo. Suzano. Rema, Esther 1 e Neemias 1. Qual o nome da cidade, da fortaleza na época do Império Persa? Esther capítulo 1, Neemias capítulo 1. Medite nos 2 primeiros versículos. Esta rema de Suzano é Brasil, é Israel. E a rema de Brasília, as duas remas de Brasília são Redenção do Brasil, com Valnice Milhomens, em 1985, e a quarta rema, em 2017, com Apóstolo Wellington, Nova Unção, Novo Brasil, Nova História. Amém?
Esqueci de comentar, uso o talite judaico-messiânico porque sou um seguidor de Yeshua. Yeshua, o Senhor Jesus, nos ensinou usando-o. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Tocou na orla das vestes do Senhor Yeshua, que é o tzitzit. No toque, ela foi curada. Também o rei Davi usava, e apóstolo Paulo e todos os demais também usavam, não apenas por tradição, mas por ordenança, segundo as 613 leis de Levíticos. Com isso, e da Torá, com isso o Senhor Jesus não mudou a lei, mas com a graça ele apertou um pouco mais ainda. Por quê? Antes cometia adultério somente quem praticava o ato do adultério, não é isso? E o Senhor Jesus o que disse? Quem olhar para uma mulher com a intenção impura, tanto a mulher olhar para o homem para a mulher, com a intenção impura em seu coração e espírito, já adulterou com a mesma ou o mesmo. Amém? Aqui, os dois vasos simbolizando as duas oliveiras. Zacarias capítulo 4, Apocalipse 11, Lucas 21, do 27 ao 35 e outros, né? Essas quatro litros já do azeite consagrado do último Yom Kippur, do quinto Yom Kippur. Teremos este ano o sexto Yom Kippur. E estendo esse convite àqueles de Poços de Caldas ou da região que queiram estar participando conosco neste Yom Kippur. Teremos o ato profético novamente lá entre o arco greco-romano e a fonte luminosa no Parque José Afonso Junqueira, no centro de Poços de Caldas. Local que tenha sido consagrado lá para outras entidades, quer da feitiçaria, da magia negra e outras, porque o arco romano, ele
faz um tridente. E no tridente podemos ver tanto, né, os três primeiros aqui da menorá, quanto o tridente da feitiçaria usado na magia negra e outras linhas da magia nas nações. Então, se o guerreiro da luz, Daniel Mastral, quando veio ministrar o curso o segundo módulo, né, de batalha espiritual, ele passou mal ao passar, né, por aquele local. Teve um mal súbito. No momento ele não soube discernir. Pode ser que agora, 10 anos ou mais, né, depois, ele já tenha tido discernimento. Quiçá, né, seja por esta batalha que foi consagrado a esta entidade. E se vocês olharem no convite do Yom Kippur, vocês verão, né, o centro de Poços de Caldas com, né, as consagrações, né, para o Baal, no Cristo Redentor. No Hotel Presidente, né, o milagre, né, já aconteceu. O primeiro ato profético, a Viva Postos, foi em 2017, onde não houve, né, a marcha para Jesus, por questão ética e questão, né, não sei até que ponto vai a vaidade humana, né? Não quiseram ter um status, né, de uma marcha menor do que a de 2016, acabou que não aconteceu. Porém, desde aquele ano, estes simples servos do Deus Altíssimo não têm feito esse ato profético porque crê, né, na restauração já. Né? Não só a restauração, mas como restaurações já. Em nome de Yeshua, Jesus, o nosso Mashiach. Então, o Hotel Presidente, parece que o dono se converteu, porque era um ponto de idolatria. Hoje limpou, está limpo, não tem mais. A Praça da Urca tem lá a homenagem ao analfabetismo zero. Se vocês verem, é um 666. Embora, né, tenha os dois lados, por quê? Tudo é de Deus. Infelizmente, sabemos que o Senhor Jesus disse, o Senhor Yeshua, Jesus disse, o mundo jaz no maligno. E aqueles que são do mal, olhem como, né, um ponto de consagração do mal. Porém, nós estamos nesse trabalho para mudar a consagração daquele ponto para do bem. Por quê? Também 666 são o número em talentos de ouro que todos os reis, né, que o rei Davi conquistou, reinos, né, que Davi conquistou, depois Salomão mais alguns, levavam para o rei Salomão de ano a ano. Amém? Vejam lá na passagem da visita da rainha de Sabá para o rei Salomão e vejam qual era o número do peso em talento de ouro que as nações subjugadas levavam ao rei Salomão, que é exatamente 666. Amém? E neste ponto de consagração, queremos quebrar essa consagração para a feitiçaria, que também, né, tem lá o Monumento Minas Brasil, que é tirar, né, aquele pelado para colocar uma menorá e uma cruz. Amém? Ou outro símbolo que quebre, né, a consagração para a feitiçaria e os deuses greco-romanos. Amém? Está sendo consagrado, a partir de hoje, até o dia de Yom Kippur, o óleo da unção, da união da noiva fiel. Unidade da noiva fiel, que é Israel e igreja. Israel entre naturais, né, judeus naturais, e messiânicos, judeus messiânicos. E a igreja cristã, sem acepção de pessoas, né, aqueles fiéis, independente de denominação ou de congregação. Amém? Então,
são misturadas 3 essências de óleo: bálsamo, rosa de Saron e mirra. A quarta essência, o Espírito Santo me revelou a colocar 4 cascas de acácia. Não consegui ainda encontrar, né, na internet ou na minha região, a acácia aromática. A acácia foi a madeira com que o Senhor ordenou Moisés e Arão construírem a Arca da Aliança. E a acácia aromática era uma das essências, uma das essências do azeite da santa unção, que o Senhor ordenou a Moisés a passar para Arão fazer e consagrar os sacerdotes e também o altar e todas as vestimentas e também objetos do templo, né, do tabernáculo e em seguida do templo de Salomão. Amém? Após a mistura que farei agora, eu adicionarei, após a mistura das 3 essências, adicionarei as 4 cascas de acácia em cada botija.
Então, feita a mistura, estamos, em consagração nesses 10 dias de arrependimento, quebrantamento, buscando, a face do Senhor para nos perdoar, não apenas nós como pessoa e família, mas também, a nossa nação, quer seja Israel, Brasil. O Reino Unido é uma simbologia em que o Espírito Santo me direcionou pela brasão, e pelo que o Reino Unido tem feito em favor de Israel e da igreja. Tanto é que no seu brasão está: Deus é meu direito. Está em latim, mas o significado: Deus é meu direito. Vemos que no brasão do Reino Unido, temos ali um sentido da cruz e uma divisão. A sudoeste, sentido, ocidente e sul, uma harpa cristã. O rei Davi era um arpista. O maior livro da Bíblia, Salmos, são cânticos, da harpa cristã. Brasil perdeu o status de país do futebol para país da adoração desde 2014. Ainda muitos não conseguiram ver, enxergar o que aconteceu, na verdade, naquela goleada de 7-1 no Mineirão para a Alemanha. Aquilo foi apenas um sinalzinho de que Brasil deixou de ser país do futebol para ser país da adoração. Lá no cerimonial de despedida, da rainha da Inglaterra, não sabemos se foi por coincidência ou por temor, a direção do Deus eterno. O nosso presidente, o capitão e comandante segundo, Jeremias, capítulo 51, verso 27, Deus, o Eterno, o Espírito Santo, dá essa ordenança para nós: levantar uma bandeira contra Babilônia. Que eu, ministerialmente, pelo Bem Mais Juntos e Brasil Fiel, tenho levantado, é o calendário original bíblico, para que a noiva fiel, o Corpus Christi, tenha conhecimento de que o Senhor Jesus não mudou a lei do calendário. Ela ainda existe e os originais bíblicos falam nela. E esta aliança o Eterno quer fazer, renovar com o Brasil, com Israel e com as demais nações, quer Estados Unidos, Canadá, México e outras nações do Ocidente e América do Sul. Armênia é um símbolo lá da África e Oriente do Norte. Nigéria é um símbolo da África e Oriente do Sul. Israel do Oriente Médio. México, um símbolo da América Central, ligando com a América do Sul. Então, no calendário original bíblico, vocês verão que eu faço estes simples servo do Deus Altíssimo faz uma pergunta: 24 anciãos ou 24 nações? E aí? O que é este mister com relação ao cumprir de Apocalipse, capítulo 12? Lembra que Deus dá asas de grande águia para a mulher, noiva do Cordeiro, esconder num deserto, esconder num deserto por 1260 dias. O que é isso? 3 anos e meio da primeira metade da tribulação. Isto aconteceu, acontecerá, está acontecendo para mistério das restaurações já. Amém? Porque
terá a volta do Mashiach, a revelação para Israel, né, e para a igreja como um todo, a volta dele, né, em segredo ali no meio da tempestade, que é a tribulação, para as bodas do Cordeiro. Em seguida, ele volta com a sua noiva, agora, né, a sua esposa, melhor dizendo, com sua esposa, porque já o casamento, né, do Mashiach com a sua noiva, Israel e a igreja, enquanto as 5 virgens imprudentes continuam defendendo teologia, enquanto as 5 virgens imprudentes continuam defendendo teses humanas, teses e olhando também para a besta, né? Israel continua olhando para a besta e não aceitando o Mashiach pela cruz, não é isso? E com isso nós, em breve, a verdade já, né, está sendo revelada, e aquilo que está encoberto pertence a Deus. Aquilo que já está revelado pertence a nós e aos nossos filhos e netos. Amém? Glória a Deus. Um feliz Rosh Hashanah, segundo Rosh Hashanah, para todos, irmãos e irmãs, né, em Israel e na igreja, e que o Espírito Santo possa despertar ovelhas que ainda estão noutro aprisco a deixar, né, a teologia de lado e vir para o Evangelho eterno. Amém? Vir para a essência da palavra e não para teologias, quer por teologia, quer por ideologias denominacionais ou afins. Amém? Glória a Deus. Sabe o que está na hora de encher? Está na hora de encher os estádios. Nossa nação é conhecida mundialmente como o país do futebol. Mas já chegou a hora, fala para quem está do seu lado, é a nossa geração, em que o Brasil vai ser conhecido não pelo futebol, mas muito mais pelo país da adoração. Diga comigo, o país do futebol é o país da adoração. E a igreja que se apartou de Jerusalém não pesquisa. Mas os céus estão dizendo, preste atenção. Eu tenho controle do sol, da lua e das estrelas. E nos anos de 2014 e no ano de 2015, outra vez Deus acenderá os anúncios luminosos. Estão chegando novas 4 luas sangrentas no primeiro dia da Páscoa e no primeiro dia de Tabernáculos. Estará Deus querendo falar alguma coisa? Uma igreja que no seu nascimento recebe uma mensagem que se trava batalha pela posse do corpo entre o Espírito que operou em Roma e o Espírito que operou em Jerusalém. Uma igreja que recebe de Deus o comando: tira o meu povo de Roma e leva de volta para Jerusalém. Nissan, que é em abril. Na verdade, a data está para ser 3 de 2015. Este é o dia, a propósito, que os filhos de Israel foram soltos ou foram libertos da servidão no Egito. E então, a Páscoa, 4 de abril de 2015. Sukkot, 28 de setembro de 2015. Espírito, sing a new hallelujah, yeah. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade.
estabelecendo na Praça dos Quatro Poderes em Brasília, oração 24/7. Será que Deus está agindo? Com certeza, né? Eu conheço a Praça dos Três Poderes lá em Brasília, mas Praça dos Quatro. No dia 23 de setembro, um tempo antes de 23 de setembro, nós estávamos na casa de oração ali no Monte das Oliveiras. Quando você for em Brasília, coloca lá casa de oração no Google, lá Monte das Oliveiras, vai lá orar um pouco pela nação, por nós, né? E eu estava ali orando no Monte das Oliveiras, na casa de oração, Monte das Oliveiras, numa tarde de quarta-feira do mês de abril de 2017. Deus começou a falar comigo sobre essas assembleias solenes, esses atos proféticos. Ele me disse: meu filho, eu quero você na praça em setembro, no mês da independência. Eu quero que você faça um ato lá com os militares do Brasil. E ele deixou bem claro: eu quero representação militar das Forças Armadas de todos os estados aqui em Brasília, no mês da independência. Eu falei: o senhor quer, então o senhor traz. E ali Deus mandou fazer essas bandeiras proféticas como um ato profético. Ele falou: cada militar vai segurar do seu estado, vai segurar uma bandeira dessa. E vocês vão profetizar sobre o Brasil um novo tempo, uma nova unção e uma nova história. E é isso que nós fizemos lá. A praça lá não tem iluminação. Ela é escura por segurança, né? Então, mas só para você ter uma noção. A praça estava lotada de militares, a igreja também se reuniu. Ouviram de onde, pastor? Jesus é o Senhor do Brasil! Glória a Deus! As serpentes tentando voltar, elas batiam nas portas e ficavam do lado de fora. E depois daquele momento, Deus me disse: meu filho, está limpo, agora você pode orar com a minha igreja, estabelecendo o quarto poder neste lugar. Na hora que nós oramos, querido, junto com a igreja, uma explosão de luz veio do céu, explodiu no centro da praça e clareou tudo. Depois você vai mandar o link para o apóstolo, ele pode compartilhar com os irmãos. Vocês vê o vídeo todo, você vai ver esse momento onde até no mundo físico clareou. O coronel Franciscano não chegou ainda, ele está ali no monumento. Ele estava nesse momento, ele foi uma pessoa que testemunhou isso. Um ano antes ele foi fazer um ato profético lá e Deus deu a visão para ele desse momento que ia acontecer em 2017. O quarto poder foi estabelecido por Deus na nação, no local de governo, na praça de governo da nação, ali na praça. Por isso o quarto poder. O apóstolo Valmer do Rio de Janeiro, do Ministério O Caminho Santo, ele ouviu isso lá no Rio de Janeiro. Ficou sabendo nas redes sociais o que eu publiquei. E ele duvidou no sentido assim: rapaz, que negócio é esse? Estabeleceu o quarto poder, que negócio é isso? Isso é muito sério. E Deus incomodou ele a tal ponto, ele falou assim: vou lá na praça. Ele pegou um discípulo, saiu do Rio de Janeiro e foi lá na praça. Ele falou: quero orar nesse lugar. Se o quarto poder está lá mesmo, eu quero ver como é que é isso. E ele testemunha, querido, que quando ele chegou na praça com esse discípulo dele, Deus abriu a visão espiritual dele. E ele viu, em cima daqueles dois edifícios ali, anexos do Senado e do Congresso, tem uma torre e um H ali. Ele viu a escada de Jacó, com anjos subindo e descendo daquele lugar. Subia e descia dos dois prédios. E ele ouviu uma voz: eu não vou governar o Brasil, eu já estou governando. O discípulo dele viu duas coroas de ouro encaixadas em cima daquele prédio. E ele saiu lá desesperado para me encontrar. Me achou, estava no Monte das Oliveiras orando. Ele foi para lá. Foi um mover muito especial. Porque testificou aquilo que estava sendo falado, aquilo que está sendo declarado. E eu quero desafiar você como brasileiro, querido, a estar indo na Praça dos Quatro Poderes pelo menos uma vez por ano. Se programe, se organiza. Tem o nosso apoio lá, o que você precisar de logística, de ajuda lá, nós estamos lá para ajudar, dar o apoio, no que for necessário lá. Dia 17, agora nós vamos ter uma caravana saindo aqui de São Paulo. Nós vamos estar o dia 17 com vários atos lá. A Assembleia Solene de setembro desse ano não vai ser no dia 7 de setembro. A Assembleia vai ser hoje, já está sendo, já está acontecendo aqui agora. O ato profético que fizemos na Praça dos Quatro Poderes em setembro de 2017, fizemos com a coalizão dos ministérios em setembro de 2018. E Deus nos mandou fazer em 3 datas. Deus mandou fazer em setembro por causa da independência. Deus nos mandou fazer em 15 de novembro por causa da proclamação da República. E nos mandou fazer 22 de abril por causa do descobrimento do Brasil.
Essas 3 datas nós temos assembleias solenes fixas lá. Mas esse ano Deus nos deu uma direção. Meu filho, faça aqui em outras datas dentro do mês, mas na data exata do fato, faça nos locais. O primeiro lugar que eu quero que vocês vão, lá no Ipiranga. Por isso está até a ordem aqui, viu, queridos? Aqui, ó. Deus nos deu um comando, né? Para estabelecer desde aquele dia 3 bandeiras, Brasil, Israel, Estados Unidos. Isso em 2015. Ele disse em 2015, exatamente no dia 5 de dezembro de 2015, que ele iria unir essas 3 nações para executar um projeto antes da volta do Senhor. E no culto lá nós cancelamos, nós fizemos um decreto, está no YouTube. Nós decretamos o cancelamento da sua presidência dessa nação, porque você não aceita Israel. E muitos lógicos fizeram isso também, e a igreja está vencendo, a igreja está caminhando. Fizemos o ato, fizemos tudo o que precisa ser feito. E Deus nos manda agora nesse ano, olha, 7 de setembro vai para o Ipiranga, dia 17 aqui. Dia 15 de novembro vai para a Praça da República, e depois dia 20 e pouco aqui. Dia 22 de abril em Porto Seguro, e depois aqui. O Brexit, com o Reino Unido saindo da Europa, foi dedo de Deus. Estas 4 bandeiras símbolo são uma representação dos 4 ventos, 4 pontos cardeais da terra e 4 artesões que o Senhor usa para quebrar as potestades e malignidades do reino das trevas entre as nações. Brasil de amor eterno seja símbolo, um pequeno símbolo da necessidade da união da noiva com base nos originais da Bíblia Sagrada, ou Santa Lei do Senhor, quer nos pergaminhos, quer por outras formas de escrita da época. Queimar em mim